teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 4, terça-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a salvação completa, a solução para todos os problemas. Cristo é o Evangelho de Deus. Para que Cristo se tornasse a solução para todos os males que o pecado provoca na vida de seus filhos, Ele mesmo decidiu vir ao mundo e se tornar nosso Salvador. Ele pagou um alto preço, pois habitava na glória com Deus Pai, mas pela obediência aceitou o desafio e se tornou homem. Esvaziando-se inteiramente, assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2, versículos do 6 ao 7. O próprio Deus, o Criador do universo, ficou confinado no ventre de uma mulher por 9 meses. Normalmente, pessoas importantes como reis nascem em lugares confortáveis e bem estruturados, mas Jesus Cristo foi colocado em uma manjedoura, recipiente em que se deposita comida para animais, quando nasceu. Na infância, ele viveu de maneira restrita, pois Herodes queria matá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 13. Aos 12 anos, após regressarem de uma festa em Jerusalém, seus pais não o encontraram entre os parentes e os conhecidos. Jesus estava no templo, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas capítulo 2, versículos do 41 ao 48. Na adolescência, ele já demonstrava interesse pelas coisas do Pai, conforme respondeu a seus pais quando o inquiriram: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu Pai? Versículo 49. Com aproximadamente 30 anos, a fim de cumprir toda a justiça, Jesus foi batizado por João Batista e em seguida deu início ao seu ministério. Lucas capítulo 3, versículos 21 ao 23. Em todas as coisas que Jesus realizou em seu ministério, a dependência de Deus Pai era absoluta. Ele era constante em seu viver, retirando-se para orar em secreto, porque era dependente da vontade do Pai. Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele foi examinado pelos sacerdotes, escribas e fariseus, e não havia culpa nele. Diante da crucificação, Jesus sentiu angústia e pavor. Ao morrer por nós na cruz, ele destruiu as coisas negativas como o pecado, o mundo, o nosso velho homem, a carne e Satanás. Por outro lado, Jesus liberou a vida divina para todo aquele que nele crê. E hoje, graças ao Senhor, podemos nascer de novo e ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O processo de salvação na Epístola aos Romanos. A Epístola aos Romanos descreve a plena salvação dos cristãos. Somos justificados pela fé e não por obras. Romanos capítulo 3, versículo 28. Nossos esforços não produzem a justificação capaz de cumprir as elevadas exigências do caráter santo de Deus. Diante dele, devemos reconhecer que somos naturais, pois nossa natureza é caída e que por nós mesmos jamais seremos hábeis para cumprir sua vontade. Essa epístola revela de maneira contundente que todos os homens necessitam da plena salvação de Deus.
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 22 ao 23. O pecado trouxe consequências inimagináveis para a humanidade. O homem foi expulso do jardim do Éden e Deus fechou o caminho para a árvore da vida, colocando querubins e o refugio de uma espada que se revolvia. Gênesis capítulo 3, versículo 24. A espada representa a justiça de Deus. O fogo que o envolvia representa sua santidade, e os querubins representam sua glória. Para que o homem tivesse acesso à árvore da vida novamente e dela se alimentasse, Deus precisava resolver essas três grandes exigências: da justiça, da santidade e da glória. Justificação. Por causa do pecado, foi estabelecida uma parede de separação entre Deus e o homem, impedindo que haja comunhão entre eles. Leiamos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Isaías capítulo 59, versículos do 1 ao 4. Para satisfazer a exigência da justiça, Cristo tornou-se nossa justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Na cruz, ele derramou seu sangue de maneira lenta e dolorosa, gota a gota. Esse processo de sofrimento que Cristo enfrentou trouxe justificação ao homem que nele crê. Aleluia! Ao crermos em Cristo, fomos revestidos com sua justiça. Nossa própria justiça está enferma por causa do pecado. Assim, Cristo tornou-se nossa justiça, produzida graças ao alto preço que ele pagou na cruz por nós. Seu sangue foi colocado no altar para ser nossa eterna propiciação. Efésios 1:7. Aos olhos de Deus, estamos justificados, não pelo fato de realizarmos boas ações ou sermos habilidosos e praticarmos diversas obras. Não, fomos aceitos novamente por causa da justiça produzida pelo seu Filho, Cristo Jesus, que suportou o árduo desafio de enfrentar a morte, e morte de cruz. Nossa plena salvação se inicia pela justificação, que é somente pela fé. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.